dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos de volta no ar no nosso programa Homeopatia, aqui na Rádio Mundial, direto dos estúdios na Avenida Paulista. E como vocês sabem, eu sou a doutora Ana Clélia Matos e falo sobre medicina chinesa, dou dicas de homeopatia, de fitoterapia. E hoje o tema do nosso programa é o vitiligo. Várias pessoas já pediram esse tema e cada vez mais frequente os casos de vitiligo. Então, hoje vocês peguem aí papel, caneta, vamos anotar as dicas e as explicações dentro da medicina ocidental e da medicina chinesa, principalmente sobre o vitiligo. Esse programa é gravado e amanhã ele estará postado no meu canal do YouTube. Então, se você porventura perdeu o programa, no meio do programa precisar desligar o rádio, então você pode fazer um download amanhã, entrar no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. Vou pedir para o Pedro ligar a live, pode ligar ao vivo da Rádio Mundial? A imagem? Eu estou pedindo hoje, tá bom? Assim vocês que estão aí no Facebook da rádio vão poder assistir o nosso programa aqui ao vivo, a imagem, né? Então, vamos falar um pouco de vitiligo. Como vocês sabem, o vitiligo é aquela despigmentação da pele, é uma perda de pigmentação da pele, aquelas manchas brancas. Em primeiro lugar, é muito importante que saibam que aquilo não é contagioso. Então, às vezes a pessoa acha que é uma coisa, é contagioso, pega, não pega, é só uma despigmentação da pele. Nós temos aí na camada da epiderme, um pouco abaixo da epiderme, entre a derme e a epiderme, os melanócitos, são as células que dão cor à nossa pele. Existe uma destruição dessa camada dos melanócitos. Então, perda da pigmentação. Quando nós olhamos a imagem da mancha branca, é importante salientar que a diferença entre uma dermatite, às vezes até uma dermatite seborreica, e o vitiligo é que a borda do vitiligo ela é bem delimitada, ela fica um pouquinho mais escura. O centro da lesão bem branco, porque não tem melanina ali, não tem melanócito, e a borda mais escura. Isso o dermatologista facilmente identifica, ele coloca uma lâmpada maior, um aumento maior e faz o diagnóstico. As causas do vitiligo pode ser pós-trauma, então uma região onde você destruiu aquela camada da epiderme, onde estão os melanócitos, então pode ser um trauma, pode ser fator emocional, mesmo a medicina alopática hoje dá muito crédito às questões do estresse e dos traumas emocionais no aparecimento do vitiligo e muitas vezes na repetição do vitiligo, na extensão das lesões. O vitiligo, ele pode ser bilateral, ou ele pode ser, que a gente chama de não segmentar, e pode ser segmentar. Então, ele pode pegar só um lado do corpo e só uma área, só uma região. Então, esse é unilateral e segmentar. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é ele ser bilateral, quer dizer, de um lado do outro do corpo, e não segmentar. Ele pode pegar mais de um segmento. E quais são os segmentos mais comuns? São as regiões mais expostas, né? Por exemplo, mão, ao redor dos olhos, ao redor do nariz, ao redor da boca, né? Pode pegar também as sobrancelhas, despigmentar o pelo da sobrancelha, pode pegar também os pelos do corpo, pode dar também nos pés e pode dar em qualquer lugar do corpo, mas o mais frequente é no rosto, nas mãos e nos pés e nos cotovelos, no joelho, né? São algumas regiões que é mais fácil de nós visualizarmos e de o diagnóstico ser mais evidente.
Os dermatologistas, muitas vezes, usam do recurso da biópsia. Então, quando se tira um pedacinho daquela pelinha branca, o diagnóstico é fechado porque existe ausência de melanócitos naquela região. Bom, autoimune é uma teoria. Então, o vitiligo é uma doença autoimune. Então, doença autoimune é aquilo que eu vou produzir anticorpo contra mim mesma. Então, no caso, um anticorpo que agride a própria pele. Isso é uma teoria? Eu não acredito muito nessa teoria do autoimune. Eu acho que existe um trauma, isso é verdade, e em geral é um trauma de separação, um trauma de separação abrupta de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você convive, de uma pessoa que faz falta para você, que tem um significado para você. Então, uma separação brutal, né? De uma pessoa querida, ou porque a pessoa morre, ou porque a pessoa vai fazer uma viagem, vai morar em outro país, em outra cidade, e você se ressente. Ou outros tipos de trauma do tipo, eu não existo para você. Né? Então aí é uma separação abrupta num sentido emocional. Você convive com a pessoa, mas a pessoa te despreza. É como se você não existisse para aquela pessoa. E aquele trauma gera um conflito repetitivo de abandono e pode gerar um vitiligo. É como se o vitiligo fizesse você aparecer para a pessoa. Então, aquela mancha aparece, nesses casos, em geral, no rosto, para você se fazer notado pelo outro, né? Ou pode ser um conflito, um trauma, ao contrário, você se sente incomodado, você trabalha num ambiente onde você não se sente à vontade com aquelas pessoas e você quer mais ficar meio transparente, ficar longe daquele ambiente, né? Quer passar um pouco desapercebido. Então, você começa a clarear a tua pele e começa a meio que desaparecer naquele cenário. Sempre vai ser um conflito do meio com você, porque a pele é aquilo que separa o nosso íntimo do meio exterior. Então, do ponto de vista emocional, o mais comum são os traumas de separação, as separações brutais. Né? O vitiligo pode ser depois crianças que têm um convívio intenso com a cuidadora ou com a pessoa que cuida dela ou com a mãe, e essa pessoa vai embora. Então é muito comum, né? A babá de muitos anos que fica com aquela criança o tempo inteiro, a babá vai embora, a criança aparece com vitiligo, né? Ou um conflito de separação brutal com a mãe, ou da mãe com o filho, ou da esposa com o marido, do marido com a esposa, ou um convívio. Eu tenho um caso de uma moça de mais de 50 anos, 40 e pouco, 50 anos, que teve a vida toda junto com a mãe. Essa mãe morre de uma forma súbita, esse conflito de separação brutal gerou um vitiligo. Vitiligo ao redor dos olhos. E ela dizia claramente, eu não posso mais ver a minha mãe. Quando o vitiligo é nas mãos, eu não posso mais tocar, eu não posso mais fazer algum movimento que eu sempre quis, eu não tenho mais essa liberdade, né? Enfim, se a gente for analisando caso por caso, a gente sempre vai achar um trauma de separação. Um trauma de separação com coisas que não são muito, muito importantes. Isso é bem típico, né? Na medicina ocidental, como eu já falei, se dá o nome de autoimune. Existe uma outra teoria de excesso de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Na verdade, não é que a pessoa injetou água oxigenada. Na verdade, é uma espécie reativa de oxigênio que se forma embaixo da pele. Então, essa espécie reativa destrói os melanócitos da pele. E por que aconteceria isso? Bom, é difícil da gente explicar pela medicina ocidental. Porém,
na medicina chinesa, as teorias são muito fortes e muito claras, porque a medicina chinesa é uma medicina milenar. Então, a medicina chinesa fala e responsabiliza o emocional em primeiro lugar. Traumas emocionais que geram conflitos emocionais nos órgãos e nas vísceras podem levar ao vitiligo, principalmente pela deficiência do Qi do rim. Deficiência profunda da energia vital do rim, e o rim é importantíssimo, pode levar aos casos de vitiligo. O rim tem a ver com medo, né? Então, a pessoa que está acuada diante de uma situação crônica, acuada porque se sente só, porque se sente isolada, tem medo, porque houve provavelmente uma separação brutal e que gerou um medo profundo, deficiência do Qi do rim. Uma das primeiras coisas que eu faço no tratamento do vitiligo no consultório é tonificar o rim. E tonificar fortemente, com as ervas mais fortes que pode existir para o rim. E nós temos mais de 20 fórmulas para o rim, ou para aumentar só o Qi, o Yin, o Yang. Aí é o pulso e a língua pelo diagnóstico chinês. A deficiência do Qi do rim pode levar também a uma estagnação do Qi do fígado, né? Então, uma estagnação da energia do fígado pode também estar paralelamente presente junto com a deficiência do Qi do rim. O Qi do fígado tem a ver com nervoso, com raiva, com ódio, com ira, com frustração. Eu planejo de um jeito e sai de outro. Isso estagna a energia do fígado. E a energia do fígado, quando ela está a longo prazo comprometida, ela dá uma estagnação de sangue, né? Essa estagnação de sangue dentro do fígado faz gerar calor no fígado e faz gerar uma má nutrição da pele, né? A pele tem uma série de vasos, né, embaixo da epiderme que nutrem a pele. E nós sabemos que existe um processo na fase ativa do trauma de separação, um processo de degeneração daquela camada de ulceração até embaixo da pele. A pessoa não percebe, né? Por que aquele melanócito é destruído? Porque existe uma ulceração e uma destruição do melanócito na fase ativa da separação brutal, né? Então, na fase ativa da separação brutal, uma destruição daquela camada abaixo da epiderme, né? Entre a epiderme e a derme, exatamente onde estão os melanócitos, né? Então, aquela degeneração daquelas células acontece durante a fase ativa do trauma. Quando essa fase ativa do trauma de separação em geral desaparece, aquela camada ela pode se regenerar. Então, dizer que o vitiligo não tem cura não é verdade, porque nós temos muitos e muitos casos, independente do tratamento, se é um tratamento dermatológico convencional, se é um tratamento alternativo. O que a gente percebe é que quando aquele trauma passa, aquela questão deixou de ser importante, a pessoa já trabalhou aquilo, ou o tempo passou e aquilo deixou de ser importante, aquele relacionamento, a camada acaba se pigmentando novamente, muitas vezes sem tratamento, né? Então, na hora que passa o trauma, as células ali abaixo da epiderme, elas se regeneram e começa a nova presença, a presença de novos melanócitos, e eles começam a produzir melanina e começa, em geral, no centro da lesão, a começar a pigmentar a cor da pele novamente, né? E sempre começa de dentro para fora, até chegar na borda da lesão. Muito bem. Os chineses, eles falam muito do ataque de vento, que as pessoas que têm vitiligo devem evitar o sol e o vento. Eles dão muita importância daquilo que vem de fora para dentro, através dos poros da pele. Eles acham que a invasão de vento exterior, para quem já está com vitiligo, só pode aumentar aquela destruição daquela parte da pele, né? Então, a gente evita também o sol, porque pode estar sem defesa a pele naquele momento, está sem melanina, então você pode absorver muito esses raios, né? Isso é muito ruim.
o que eu queria dizer? A respeito dos tratamentos do vitiligo. Dentro da medicina convencional, nós falamos muito dos raios ultravioleta. Os dermatologistas aplicam na face e no tronco, principalmente, quando existe vitiligo, os raios ultravioleta B. Também tem medicamentos que são dados, que são aplicados na pele para tentar refazer o melanócito. E também tem os raios PUVA, ultravioleta A. Quando se usa um, quando se usa o outro, isso é um diagnóstico feito pelo dermatologista, uma indicação feita pelo médico. Hoje, no nosso programa, eu não vou me estender a respeito da medicina convencional, porque não é a minha especialidade, mas os dermatologistas hoje têm vários avanços em termos de medicação para vitiligo. O que eu vou abordar é dentro da medicina de homeopatia. A gente usa muito mica, M-I-C-A. Mica é um medicamento homeopático que eu costumo usar, às vezes associado a outros medicamentos, dependendo de cada pessoa, para tentar estimular a formação desses melanócitos novamente. E aí a gente costuma usar a mica numa potência baixa, na CH6, né? Mas não só ela. Por exemplo, o ginkgo biloba, os estudos mostram um bom efeito, porque ele é um medicamento anti-inflamatório, antioxidante. Então, quando você associa o ginkgo biloba com vitaminas, vitamina C, selênio, carotenos, né, beta-carotenos, vitamina A, você tem um efeito muito bom na pele. Outra coisa que nós usamos é a cúrcuma, que é a curcumina, a cúrcuma longa, que é também chamado de zedoária e também chamado de açafrão. Pode-se construir cremes com a curcumina associado com piperina, porque piperina é a pimenta, a curcumina com a piperina tem uma ação melhor, a cúrcuma ela é absorvida melhor. A cúrcuma pode ser tomada também via oral, né? Cápsulas de 500 miligramas. O ideal para melhor absorção é colocar piperina, mas nem todos podem tomar pimenta. Por exemplo, se você tem hipertensão, tem hemorroida, vai agravar. Então, dá para se montar cremes de cúrcuma com piperina para uso local, mas tem que ter prescrição médica. Quando nós falamos de fito chinesa, eu falei que a gente sempre vai privilegiar o rim. A primeira coisa que nós fazemos no caso do vitiligo é aumentar o Qi do rim, aumentar a força vital do rim. E nós temos muitos medicamentos, entre eles o Qi Baomei, Zandan, o Liu Wei, Di Huang Van, Gui, Lu, Xian, Jiao, e tem muitos, mas assim, não adianta vocês irem lá na farmácia comprar, porque pode ser que não seja para você. Como são medicamentos que têm muito detalhe de diagnóstico através do pulso e da língua, o ideal mesmo é passar pelo médico que faça acupuntura e que faça fitoterapia. A acupuntura é excelente para vitiligo, né? Lá no Hospital São Paulo, onde eu fiz o curso de pós-graduação com o professor Issal, saudoso professor, nós tínhamos um ambulatório de dermatologia, e vitiligo era uma rotina. Então, tanto fazer as agulhas de tonificação, de tonificação do rim e de fazer a tonificação do sangue, fazer aquele sangue circular pelos meridianos, mas também fazer a agulhinha nas lesões, na borda das lesões, para que elas se pigmentem. E a coisa acontece. E na internet vocês vão ver outros medicamentos de fitoterapia. Outra medicação que nós usamos muito no vitiligo é o tônico do sangue, que é o Gipitan. O Gipitan, o Qi Baomei, Zandan, que são os tônicos mais fortes de sangue e de rim, mas
com prescrição. Ninguém vai vender isso para você na farmácia. Não adianta ligar, porque a medicina chinesa é feita baseada nos sintomas, nos sintomas e no diagnóstico do pulso e da língua. O que nós devemos evitar? Evitar roupa apertada. Se você tem um vitiligo ali na região do pubis, na região da virilha, evitar calça jeans, roupa muito apertada, usar cueca ou calcinha de algodão para não abafar, porque o calor na região só vai piorar o vitiligo. Diminuir o atrito naquela região da pele, né? Se está numa região de dobra, diminuir o atrito daquela região. Às vezes, embaixo da linha do sutiã, né? Ver um sutiã que seja de algodão, que não tenha tanto atrito com a pele. Diminuir a exposição ao sol, que vai ferir essa pele. E, principalmente, tentar controlar as questões emocionais referentes às perdas, às separações abruptas e à carência que essas separações geram. Outras coisas que a gente vê que piora o vitiligo é quando a pessoa já tem o vitiligo e tem um estigma social. Então, a pessoa tem vergonha, a pessoa não quer se expor, e essa vergonha e esse isolamento provocado pelo próprio vitiligo agrava ainda mais o vitiligo. Então, tem que encarar, não tem que ter vergonha, tem que procurar ajuda e não tem que se esconder, né? Tem um caso de uma atriz, né, que estava no auge da carreira dela e desenvolveu vitiligo. E no começo as maquiagens camuflavam e depois não mais. E isso destruiu a carreira dela, porque ela se ausentou, ela não enfrentou, ela se recolheu e fica um trauma muito grande, né? Ainda mais para uma pessoa com vaidade, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que vive da própria imagem, né? Então, quanto foi significativo? Por quê? Houve um trauma de separação. Ela estava escalada para um filme e ela foi excluída pelo diretor que assumiu esse filme. Então, o autor da história incluiu essa atriz no elenco e o diretor chegou e excluiu brutalmente. Foi uma separação brutal de um projeto que era um projeto muito bom para ela. A partir daquele momento desenvolveu vitiligo no rosto e isso acabou, infelizmente, afastando ela da carreira. Então, as coisas acontecem mesmo de uma forma que nós não controlamos muitas vezes as nossas emoções. Então, toda vez que nós tivermos com um problema de separação de um ente querido, uma mãe que está com um filho morando longe, morando no exterior, tentar trabalhar, compartilhar, falar, discutir isso com alguém, procurar a ajuda de uma amiga, de um parente ou de um psicólogo, fazer uma psicoterapia para tentar melhorar esse apego, tentar fazer o desapego de uma forma mais salutar, mais saudável, não tão traumática, né? E nós temos visto também que às vezes o vitiligo começa numa área, houve um trauma de separação brutal, a pessoa supera o trauma, a área repigmenta e às vezes a pessoa, anos depois, tem um outro tipo de trauma, com outro tipo de situação e o vitiligo volta em outra parte do corpo. Existe uma questão genética, às vezes na mesma família tem mais de uma pessoa com vitiligo, isso também é um aspecto que a gente não pode esquecer, mas não é porque tem o gene do vitiligo que vai desenvolver obrigatoriamente o vitiligo. Então, prestar muita atenção na emoção, né? Isso tanto na medicina ocidental, quanto na medicina chinesa, na medicina homeopática. Todas as medicinas são unânimes em afirmar que tem uma questão emocional muito forte. E que eu acho, pelo que eu já estudei, que são os traumas de separação, em diversas situações diferentes. É isso que eu queria falar sobre o vitiligo. Eu vou dar um intervalinho de 5 minutos e não esqueçam que esse vídeo vai estar disponível amanhã no meu canal do YouTube e no meu canal do Facebook, doutora Ana Clélia Matos, ok?
para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, toca lá no sininho para você ser avisado das novas postagens. Tem muita coisa já postada no canal, de vários tipos de doença e das ervas medicinais do meu canteiro. Então, todos estão convidados a participarem aí do canal no YouTube. Bom, o nosso programa hoje está terminando, eu quero agradecer, o tema foi bacana hoje, foi vitiligo, um tema de interesse público muito grande, que aborrece muitas pessoas, que incomoda muito no visual e que tem esperança, tem tratamento, sim. Procure ajuda, tanto na medicina alopática, quanto na homeopática, quanto na medicina chinesa. Procure o seu caminho. Ele pode te ajudar bastante, né? E olha o seu emocional, tá bom? Eu sou a doutora Ana Clélia, eu sou médica homeopata, trabalho aqui em São Paulo há muitos anos, há 35 anos formada. Meu consultório é nas Perdizes, na Rua da PUC, e também em Jundiaí, nas sextas-feiras, agora quinzenalmente, no Shopping Paineiras, lá em Jundiaí. E eu vejo você toda terça-feira às 8 da manhã em ponto aqui na Mundial, sempre com temas novos para vocês. Até lá!